Fala galera, meu nome é André Andrade. Meu nome é Andrei Medina. E tá começando mais um Pela Porta Estreita, especial dia 31 de outubro. Mas por que um vídeo especial no dia 31 de outubro? Hoje é Halloween, né, meu querido? Não, nada a ver, não tem nada a ver com Halloween, não tem nada a ver com o Dia das Bruxas. Hoje é comemorado o Dia da Reforma Protestante. E é sobre isso que a gente veio falar hoje, pra você que nunca ouviu falar, ou pra você que tem curiosidade de saber algumas coisas sobre a Reforma Protestante, é hoje aqui no Pela Porta Estreita. Isso aí, então roda a vinheta. A gente não tem vinheta ainda. Então vamos direto para assunto. Mas por que dia 31 de outubro? Porque dia 31 de outubro de 1517 foi que Martinho Lutero fixou as 95 teses que ele produziu na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Mas quem é Martinho Lutero? Martinho Lutero foi um monge agostiniano, professor de teologia na faculdade de Wittenberg, na Alemanha. Isso aí, o cara era fera. Pensando então que Martinho Lutero foi quem começou todo esse movimento da reforma protestante, foi ele que iniciou todo esse processo, mas parece que não foi bem assim. Não. Nos séculos 14 e 15, bem antes de Martinho Lutero, já havia um movimento com algumas pessoas que já queriam essa reforma protestante. E dentre esses homens está John Wycliffe, não sei se é assim que fala, Wycliffe, John Hus e Savonarola. Isso aí. Mas se já existia a igreja da época, que era a igreja católica, por que eles queriam a reforma? Então, galera, o que motivou a reforma protestante foram princípios religiosos que esses homens que nós falamos aqui não concordavam. Eles achavam que a igreja católica estava errando nesses princípios. Então, como costume da época, eles confrontavam levantando as suas teses, construindo seus argumentos para buscar um diálogo com as autoridades daquela época, com os líderes da igreja daquela época. Martinho Lutero, como um professor de faculdade, começou a lecionar matérias dos evangelhos, como Gálatas e Romanos. A partir daí, ele começou a ter um entendimento diferente do que aquilo que a igreja católica pregava na época. E esse foi o grande diferencial do movimento da reforma e do comportamento que esses homens tinham, porque eles começaram a olhar para as escrituras e perceber que a igreja católica estava falhando em alguns pontos naquela época. Um dos assuntos mais discutidos naquela época era a venda de indulgência. A igreja cobrava para que as pessoas fossem perdoadas, para que elas conseguissem de alguma forma acumular crédito diante de Deus. Como assim? As pessoas pagavam para que os seus pecados fossem perdoados? Exatamente isso. Esse foi um dos assuntos que mais incomodava os reformadores. E esses homens começaram a enxergar as passagens do Evangelho, como Gálatas e Romanos, como não só uma passagem que revelava a severidade de Deus, mas a justiça e a graça que era revelada através de Jesus Cristo, trazendo a salvação sem mérito nenhum do homem. Ou seja, você agora não precisa de pagar para que você seja perdoado. Essa é a graça. E isso estava muito distante da realidade da época, porque a igreja católica ensinava totalmente ao avesso. As pessoas não tinham contato com as escrituras, elas não tinham esse conhecimento e aprendiam da forma que nós estamos falando aqui, na base do dinheiro, na base do mérito e outras coisas mais que eram totalmente contrárias à palavra de Deus. Mas você acha que isso ficou por assim mesmo? Você acha que é como hoje, você fala, você dá a sua opinião, você levanta na sua igreja e fala que você não está concordando e fica por isso mesmo? Foi assim não, meu querido, esse negócio começou a incomodar o papado. E diante das repercussões causadas por esse movimento de Lutero, por esses impactos daquilo que ele falava e por ter desagradado a liderança da igreja católica, ele foi excluído da igreja, foi ameaçado inclusive de morte, teve que ficar escondido no castelo por um tempo. Um príncipe da época o recebeu, o deixou ali escondido. E foi nesse lugar, nesse momento de refúgio, que Lutero produziu a tradução da Bíblia, que só tinha em latim, para a língua alemã. Nesse contexto, Lutero então faz essa grande e importante produção, levando a Bíblia, a palavra de Deus, para o povo, numa linguagem que o povo conseguia ter acesso. E se hoje, meu querido, você é um cristão protestante, é graças a homens como esses, usados por Deus, que deram a própria vida em alguns casos, para que o Evangelho pudesse ser pregado de forma verdadeira, assim como Cristo trouxe a doutrina dele para nós, através do Evangelho. E esse movimento da reforma atingiu a Europa inteira, varreu a Europa. Outros líderes, outras pessoas de renome também importantes, grandes homens de Deus se levantaram nessa época, nos anos posteriores, como por exemplo João Calvino, que é um nome bastante conhecido no meio reformado, que deu a origem aí, o que o pessoal chama da linha calvinista de pensamento. Esses homens todos que vieram, Guilherme Farel e muitos outros, são reflexo desse movimento da reforma protestante.
Mas como pela porta estreita, meu querido, quer sempre te dar uma solução prática para aquilo que as Escrituras nos trazem, a gente vai falar sobre isso. O que a Reforma Protestante traz hoje em prática à sua vida? Foi proposta dos reformadores dividir a igreja, rachar a igreja por causa de convicções. Na verdade, não foi essa a intenção deles. Eles foram expulsos por causa das suas convicções, por acreditarem que a igreja estava distante da verdade de Deus. A única questão que eles tinham era que eles entendiam que a igreja tinha necessidade de voltar a praticar aquilo que estava de fato escrito nas palavras. Eles acreditavam que o povo era a própria igreja, coisa que os líderes pregavam ao contrário naquela época. O que eles queriam era voltar às práticas de Jesus, às práticas das doutrinas de Jesus. E a reforma tem tudo a ver com o nosso contexto brasileiro, inclusive, porque nós precisamos voltar de fato a esses princípios que nós estamos falando aqui. Existem fundamentos da reforma, tem tudo a ver com o contexto que nós precisamos resgatar hoje. Por exemplo, de demonstrar que é somente pela fé que nós podemos chegar a Deus. Não existem obras que sejam capazes de nos fazer chegar ao nosso Deus. É isso que Romanos fala, é isso que impactou de tal forma o coração de Lutero e dos outros reformadores. Somente Cristo é o caminho, a verdade e a vida para nos achegarmos até Deus. Não existe outro mediador, não existe papa, não existe líder ou autoridade que possa fazer isso por nós. Somente a graça pode nos fazer receber o dom da salvação. Não vem de nós, é dom de Deus, é presente de Deus para nós. Somente as Escrituras. A Escritura é a regra de fé e prática que nós devemos ter para reger a nossa vida. Toda a glória deve ser dada a Deus. Não existe espaço para o mérito no Evangelho. Lembre-se desses valores. Nesse dia 31 de outubro, meu querido, reflita sobre isso. A sua vida na prática tem reafirmado esses valores? Tem de fato pregado com a sua vida toda a doutrina que Jesus Cristo deixou nos Evangelhos? E para a gente concluir, eu gostaria de lembrar de uma frase que resume bem o pensamento dos reformadores. Ela não é propriamente do período, mas é da linha dos reformadores, é de um pensador holandês que diz que a igreja é reformada sempre reformando. Ou seja, não quer dizer que a igreja vai estar em constante mutação, como alguns têm procurado interpretar, mas que a igreja precisa sempre voltar às Escrituras, sempre voltar e combater os desafios do seu tempo. Qual que é o desafio de hoje? Que nós temos enfrentado hoje, que tem afastado a igreja das Escrituras, a igreja dos princípios de Deus. São essas coisas que nós precisamos combater. Mas a reforma, meu querido, não foi simplesmente um acontecimento histórico que a gente possa olhar hoje com a nostalgia ou simplesmente por lembrança. E o engraçado é que a gente participa de discussões o tempo todo falando sobre teologias equivocadas e pessoas que falam besteiras e o quanto a igreja está distante dos princípios do Evangelho, dos princípios que a Escritura determina. Mas e aí, meu irmão? A gente está falando de homens que, diante desses desafios, eles não se calaram. Diante desses desafios, eles se posicionaram. Diante desses desafios, eles buscaram as respostas das Escrituras. Eles se importaram com isso, com esses valores. Eles buscaram resgatar esses valores. É mais do que uma discussão. É mais do que uma lembrança nostálgica, como a gente falou. É muito mais do que isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, clica aqui e se inscreva no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais e nos ajude a divulgar esse trabalho para a glória de Deus. Dia 31 de outubro não é Halloween, é Reforma Protestante. Hoje, aqui.